Olá a todos, obrigada por estarem conosco. Hoje a gente vai falar de um tema que é sempre importante, que é a negociação. Quando nós, da oficina de liderança, a gente pergunta para as pessoas, qual é uma boa negociação? Normalmente as pessoas respondem que é uma negociação ganha-ganha. E realmente é uma boa negociação, quer dizer, os dois lados ganham e não apenas só um lado. Mas será que é a melhor negociação? O que você acha, Felipe? Todo mundo quer sair ganhando um pouco, né? Mas nem sempre é possível. Será? Você vai responder. Pessoal, antes de tudo, quero agradecer a todos que estão assistindo os vídeos, comentando, não só aqui no YouTube, como também no Instagram, no LinkedIn. É muito importante que vocês interajam sempre aqui com os materiais para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos. Você já deu like também? Você mesmo, você deu like. Pode dar também. Os dois ganham, né? O criador de conteúdo, a pessoa que passa a informação e quem assiste. É gratuito, pessoal. Então vamos hoje aqui para mais um tema que tem um toque francês também nesse argumento. Legal. Então, a negociação ganha-ganha é isso, né? Ganha um lado e ganha o outro. Porém, fica faltando uma parte nesse ganho, sabe? Que é quem não está naquela sala negociando. Então, isso que você acabou de falar, né? Ganha o criador de conteúdo, ganha quem vê e ganha quem vai se beneficiar também de quem viu, né? E vai fazer alguma modificação na própria ação para fazer um relacionamento melhor, por exemplo. Aí são 3 ganhas, que é o ganha, ganha, ganha. Quem propôs, a mudança, por exemplo, ganha quem está negociando com ele, mas também ganham as pessoas que não estão ali para a tomada de decisão. E aí, sobre esse tema, a gente viu esses dias um jovem autor francês, o Edouard Louis, ele falando sobre algo que não necessariamente tem a ver com empresas, mas que serve bem para a gente refletir sobre um tema tão importante que é esse de negociação ganha, ganha, ganha. Eu vou pedir para o Felipe ler um pedacinho da fala dele que teve no Roda Viva, e eu recomendo que vocês assistam esse Roda Viva com ele, porque o programa todo está muito interessante. Nós extraímos só um pequeno pedaço para a gente conversar aqui com vocês. Você lê para a gente, Felipe? E nós deixamos o link dessa entrevista no Roda Viva na descrição do vídeo. Então, para quem quiser depois assistir ele na íntegra, é interessante, né? Aqui vamos fazer um recorte aqui que é importante para o debate. Então, vamos fazer aqui uma pequena leitura que ele disse assim: o que tento contar nos meus livros, sobretudo no livro sobre meu pai, que se chama Quem Matou Meu Pai, é o modo como, para nós, da classe pobre, a política é uma questão íntima, é uma questão de vida ou morte. É uma questão que atravessa nossos corpos, nossas vidas, todos os dias. Lembro que, quando era criança, meu pai, que se acidentara na fábrica, um peso caiu nas costas dele, arrebentou suas costas e ele não podia mais trabalhar. Teve então direito a uma pequena pensão, uma pequena ajuda que ele recebia todo mês por não poder mais trabalhar. Ele recebeu este benefício por vários anos, até que um dia o governo de Nicolas Sarkozy decidiu mudar a política de assistência social e disse: vamos cortar o benefício de quem não estiver procurando emprego, de quem não faz nenhum esforço para sair de sua situação de inatividade. E depois disso, o governo francês passou a mandar cartas, ligar todos os dias. O senhor já está procurando emprego? Já encontrou outro emprego? Se o senhor não procurar, vamos cortar este benefício minúsculo. Eu, naquela época, tinha 8, 9 ou 10 anos, não lembro, mas não sabia o que era esquerda, direita, não conhecia política, eu era criança. No entanto, vi de repente que a política, uma decisão de Sarkozy, fazia parte da vida de meu pai, que era algo tão íntimo quanto o seu primeiro beijo, quanto a primeira vez que fez amor por uma mulher, quanto suas amizades, sua relação com os filhos, a história do seu corpo. E o que eu tento mostrar nos meus livros é que, quanto mais você é dominado socialmente, quanto mais é excluído, mais está exposto à política. Quando entrei na burguesia em Paris, quando comecei a escrever, quando comecei a fazer parte do mundo literário, percebi que, na verdade, a política nada significava para a burguesia.
Porque quando você tem um diploma, quando você tem dinheiro, quando você tem conhecimento, você consegue se proteger da política. Hoje, se Emmanuel Macron cortar os benefícios sociais, eu ainda posso comprar comida, eu escrevo livros, ganho dinheiro, viajo pelo mundo, também posso comprar medicamentos. Eu não preciso da política, eu não dependo da política. E, na verdade, há uma espécie de paradoxo na política. Os dominantes, aqueles que decidem a política, aqueles que têm poder na política, são aqueles para quem a política não quer dizer nada. Ela não influencia seus corpos, não transforma sua vida, e o que se pode fazer? O que pode fazer se as pessoas que tomam decisões políticas não têm nenhuma consciência do que a política significa para alguém? Quando Jacques Chirac ou Emmanuel Macron pararam de reembolsar as despesas com remédios dos pobres, dizendo que não podiam fazê-lo, pois o Estado já gastava demais, meu pai passou a ter dor de estômago por causa de Emmanuel Macron. A fala dele é muito forte, né? Muito forte. E ele, acho que viveu bastante na pele essa questão, né? De como as pessoas mais pobres, né, sofrem diretamente os efeitos das decisões, né? Mas, assim, o que isso tem a ver com as empresas, né, com as organizações e com o GGG, né, com o ganha, ganha, ganha? Muitas vezes, né, dentro das empresas, o poder de decisão está muito restrito a certas pessoas que não necessariamente têm o conhecimento, né, do que realmente acontece lá no chão de fábrica, do que acontece com a produção, do que acontece em várias etapas de que ele não faz parte, mas ele toma decisão sobre aquilo. E às vezes sem pensar nesse terceiro ganha, né? Quer dizer, ganha quem está tomando a decisão, ganha a empresa, mas o colaborador, por vezes, não vai ganhar, vai estar num ambiente muito mais pesado, vai estar numa condição muito pior, e ele não foi ouvido. E muitas vezes as empresas não querem saber disso, né? Elas querem realmente ter retorno. O que acontece é que quando as pessoas que vão sofrer as consequências da decisão não fazem parte dela, elas também não levam muito a sério essa decisão, ou às vezes elas se massacram por causa disso e acabam não trazendo os resultados que quem decidiu quis, né? Por isso que a gente sempre recomenda, você vai tomar uma decisão? Pense nas consequências, ouça quem vai sofrer as consequências. E hoje em dia não são só as consequências em relação às pessoas, mas em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente, né? Porque se você hoje faz uma empresa que não se preocupa com isso, ou toma decisões que não se preocupam em nada com isso, você está envelhecido na sua decisão, você não está contemporâneo na sua decisão. Então, a decisão ganha, ganha, ganha é uma decisão que não é amável, boazinha, é uma decisão necessária. É pensar sistemicamente, pensar em todas as consequências e, de preferência, ouvir aqueles que vão sofrer as consequências da decisão para se tomar a melhor decisão possível. É possível sempre tomar a decisão mais exuberante, que vai facilitar as coisas para todo mundo? Às vezes não, mas sempre é possível tomar uma decisão melhor, quando se considera o todo, né? É interessante o texto do Eduardo Louis, porque ele traz um tema pessoal, que tem a ver também com as organizações, tem a ver com o mundo de trabalho, mas como isso afeta em outras esferas, né? Como nós falamos no vídeo anterior sobre a saúde mental também. Quem não assistiu aquele vídeo pode assistir, porque também tem a ver com esse papo. Isso realmente é impactante. A própria política, né? Como ela acaba afetando todos nós. E você já viu, com certeza, vários exemplos que ocorrem nas organizações, no dia a dia, nos trabalhos que vocês costumam fazer. Você tem algum para contar para a gente? Tem um exemplo que eu achei sensacional, que foi o seguinte: numa empresa de mineração, uma empresa grande, os colaboradores trabalhavam numa área sob o sol, né? E não tinha jeito, tinha que ser sob o sol, e trabalhavam com capacete. Essa decisão de trabalhar com capacete foi uma decisão tipo ganha-ganha, olhe lá, né? Quer dizer, a empresa é obrigada a fornecer EPI, então eu vou fornecer EPI, não vou ser multada, por exemplo, né?
mas os trabalhadores não foram consultados por isso. E durante algum tempo eles usaram capacetes nesta área de muito calor, muito sol. E aí os colaboradores reclamavam de dor no pescoço, reclamavam de dor de cabeça, reclamavam de muitas coisas, né? Mas, assim, eles pensavam, o que eu vou fazer o quê? Tem que usar capacete. Até que alguém, um dos gestores, muito cuidadoso, né, falou, vamos pensar como que poderíamos ficar dentro das normas, mas fazendo com que tenha ganho também para os colaboradores. Aí eles analisaram e viram que não tinha nenhum tipo de risco de cair alguma coisa na cabeça de alguém ali, porque era uma área aberta, não tinha risco nenhum. Então, para que o capacete? Aí eles trocaram o capacete por bonés, então protegiam do sol, que era uma coisa necessária, eram levinhos, e foi algo muito bem-vindo. Então, assim, a empresa faz tudo certinho, ela se preserva em relação à legislação, mas ela pensa em quem está lá trabalhando no sol a pino, né? Como aquilo vai ser melhor. Claro que se fosse uma área de risco, isso não seria possível, mas como não tinha este risco, pelo menos, não é? Então foi feita essa troca, e aí sim é uma decisão ganha, e todo mundo ganhou, ficou tudo muito melhor. Tem ganho, inclusive, de custo. É muito mais barato um boné do que um capacete, muito mais barato. Então você vê que não é uma decisão, às vezes, de a gente vai gastar muito dinheiro se pensar em todo mundo. Não, às vezes não. Às vezes você vai gastar muito menos, como nesse caso, né? Se gastou muito menos dinheiro, se deixou as pessoas muito mais felizes. Então, veja, às vezes a gente tem que pensar, tem que refletir. Acho que o importante é isso. Estamos pensando em quem vai sofrer as consequências? Eu acho que isso é sempre relevante. Pensei no nosso lado, pensei no lado do outro que está aqui, né, fazendo essa negociação comigo, mas e o outro que está lá longe, não está aqui, ou às vezes nunca poderia estar aqui, não tem essa possibilidade, que é, por exemplo, o meio ambiente ou uma cidade, né? Que consequências ela tem. A gente vê isso todos os dias, né? Consequências sérias que não foram pensadas. Então, se você só pensa nessas 3 letrinhas, ganha, sabe? É algo que já faz com que a sua visão se amplie. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Então, lembre aí, ganha. Muito bem. Então, vocês viram que tema interessante que nós levamos aqui, trazendo uma entrevista, né, que vocês podem ver no Roda Viva, isso é um trecho, dali você acabou levando para um tema muito corriqueiro que ocorre todos os dias aí nas organizações. Sem dúvida. Eu recomendo também que vocês leiam os livros dele, sabe, desse autor. É um menino, 30 e poucos anos, mas ele está fazendo um rebuliço aí na área de literatura, realmente um rebuliço. Na Flip, ele veio na Flip, que é a festa literária lá, né, internacional de Paraty, e ele causou esse ano, né, esse ano de 2024. Então, procurem os livros dele, sabe, é algo que faz a gente pensar diferente. Ele fala da própria família, mas com essa abrangência, sabe, que cabe na vida de todos nós. Aproveitem. Quem sabe a gente consiga trazer mais temas até relacionados às obras dele, né? Com certeza deve ter mais coisas interessantes. É isso, pessoal. Queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Comente aqui o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada, hein?